Bem-vindo, bem-vinda. Quando nós falamos de obsessão, existe também a obsessão positiva. A negativa chama-se kama-rupa, que é uma obsessão, por exemplo, tem os dibukis, que são seres que vêm nos buscar nos sonhos, os incubos, os sucubos, que a gente sonha coisas impossíveis de ter eroticamente, por exemplo, e causa frustração. Tem os guerrinás, tem coisas muito pesadas, mas normalmente está ligado a kama-rupa, que são corpos negativos. Mas tem também o kama-deva, que raramente alguém fala disso. Por exemplo, se você sentar hoje antes de dormir e orar para você, orar para o planeta, você atrai obsessores positivos, que são chamados seres angélicos também. Então, quando você reza pela saúde do planeta, você atrai, por exemplo, um acampamento de Rafael. Raf é curar, El é Deus. Quando você faz uma oração por mim, para mim, quando eu faço para você. Então, toda terça eu faço reiki, reiki sagrado, reiki de verdade, né? Porque hoje a gente vê praticamente um falso reiki por aí. Mas quando eu faço reiki às terças para um monte de animais, eu crio para mim vários guardiões animais. E se você fizer reiki para vários animais do planeta, ou oração, você está trazendo um monte de espíritos animais que estão ali contigo. Se você reza pelos outros, você atrai muita coisa boa mesmo. Então são chamados kama-devas. Agora, nós nos perguntamos, né, quais são os piores kama-rupas? Quais são as piores formas de desejo? E aqui é muito complicado, porque nós vivemos num país, infelizmente, que, por exemplo, cobra muito impostos. E esses impostos, ele tem, na minha visão, uma energia de avareza, mesquinhez, injustiça e mentira. Então, o tempo inteiro no Brasil, a gente vê essa briga, esses kama-rupas, esse pagar impostos para quê? Se eu não tenho um monte de coisas que eu deveria ter. Os impostos são muito altos, então quem criou isso são pessoas avarentas, mesquinhas. Isso é terrível, essa vibração. Eu sempre falo, a vibração do imposto de renda, quando você faz ter um imposto de renda, isso é sério. Você precisa se limpar depois. Porque você sabe que não é justo, na minha opinião. Você sabe que é avareza, que é ganância, que é perversidade. Então, esses kama-rupas são terríveis. Do álcool também. É terrível, porque o álcool é o que mais mata. As pessoas, às vezes, nem matam elas mesmas, matam os outros. Em acidentes de carro, aleijam, criam pessoas, criam caos no mundo. Então, esses são os nossos desejos negativos, são kama-rupas terríveis. Nós temos que ter mente forte para desejar o bem para os outros, para ficar longe de tudo que é avarento, mesquinho, corrupto. Nós temos que criar a nossa turma de kama-devas, que é desejar morar perto da natureza, ter uma profissão que não roube de ninguém, honesta. Você sabe que não importa se a lei permite ou não, até pouco tempo a lei permitia escravidão, permitia que se matasse mulheres, enfim, adúlteras. Então é uma lei uma lei ecológica, que pensa em animais, que pensa em pessoas. Mas o kama-rupa, os negativos, eles vêm através da tentação. Por isso é que no Pai Nosso vem livrai-nos da tentação. Não, agora até porque o Pai Nosso em português é um pouco diferente do aramaico, mas não nos deixeis cair em tentação, que são os desejos negativos, as tentações negativas, que são os pecados capitais. Por exemplo, a gula é uma obsessão. Tem pessoas que são obsediadas por comida. Só falam nisso e não conseguem parar de comer. Outras são obsediadas pelo cigarro. E o cigarro, dentro da espiritualidade, ele é feito por um monte de diabretes, de demoninhos. Porque quem fez o cigarro quer o teu mal. Põe um monte de coisa para te viciar. Aí por que é aprovado? Porque gera impostos, só por isso. Gera impostos altíssimos. O cigarro tem um kama-rupa terrível.
Mas você pode ter a tentação de comer frutas. É uma tentação legal. Você pode ter uma tentação de se cuidar. Você pode ter uma tentação de amar. Então esse é outro ponto importante. O outro ponto importante é que existem egrégoras do bem e do mal. E de repente você não consegue mais sair dela. Eu treino Kung Fu, né? Mesmo hoje com 60 anos eu faço Kung Fu até hoje. Hoje eu tenho uma aula particular de Kung Fu e continuo treinando Karatê, Kung Fu. Eu estava falando com um professor meu, tem um técnico de futebol que a cara dele é de ódio. A cara dele é de ódio e ele briga com todo mundo. Briga porque sabe que ninguém vai bater nele para valer, né? Ele vibra ódio aquela pessoa. É um técnico de um time aqui de São Paulo. É impressionante. E nas artes marciais você não pode usar ódio. Artes marciais você não pode odiar a pessoa. Tudo bem, o MMA, algumas pessoas no passado já odiavam. Mas você pega o Lyoto Machida, que é do Karatê, ele não pode nem comemorar a vitória dele. Porque ele fala, não vou comemorar a minha vitória porque aquela pessoa que perdeu tem uma família que está triste. E ele vai lá e cumprimenta a pessoa. Ele não sai gritando. Então, existem egrégoras que são egrégoras muito ruins, muito agressivas, e ela toma conta de você. Quando eu era moleque, eu ia em jogo de futebol com meu pai, eu xingava outra torcida, eu xingava a mãe do juiz, eu ofendia as pessoas dos nomes mais feios possíveis, porque aquela egrégora é muito maior que eu. Quantos jovens falam, eu fui na festa, eu sei que o álcool é uma porcaria, a droga, perdão, o crack, sei lá, a cocaína, mas ali todo mundo usa, eu vou lá e uso. Pronto, você entrou numa egrégora ruim. Aí eu participo de uma... Todo mundo é corrupto ali daquela associação minha, naquela, sei lá, no lugar que eu trabalho, então eu também sou. Pronto, você entrou numa egrégora. E a egrégora é um conjunto de pensamento muito forte, que a gente não consegue sair. As pessoas entram ali, aquilo engole elas. E tem egrégora das religiões. Quase toda religião, na minha opinião, tem uma parte muito boa e uma muito ruim. Tem uma ou duas que eu acho que é ruim totalmente. Mas a maioria tem uma parte boa e uma ruim. Por exemplo, o cristianismo tem os dominicanos, os inquisitores que matavam um monte de mulheres, bruxa, parte terrível, terrível. Mas tem São Francisco. Tem São Francisco. Eu tenho um aqui atrás de mim que eu amo São Francisco. Santa Clara, São Francisco. Então, qual egrégora que você entra na vida? Quais os lugares que você frequenta? Porque clube tem egrégora, escolas de yoga tem egrégora, academias de artes marciais tem egrégora, escolas, faculdades tem egrégoras. E são forças conjuntas muito grandes que você não sai. E exatamente, quando você entra numa egrégora de ódio, uau! E eu vejo assim, por exemplo, eu parei de ir em jogo de futebol, eu fui na época do Pelé, do Rivelino, do Pedro Rocha, do Altemir da Guia, porque é tanto ódio entre as pessoas ali, você fala, como assim? As pessoas se matam uma a outra, se matam. Então essas egrégoras, por exemplo, do cigarro, são terríveis, tá bom? E essas egrégoras, um outro ponto importante, o desejo de uma pessoa pode passar para o outro. Então você fica muito perto de pessoas muito viciadas, muito viciadas, e o que acontece ali? Aquela energia pode vir para você. Pode vir para você. Dize-me com tu andas que te direis quem é. Ok? Essa é uma pergunta que vem muito. E voltando à questão dos alcoólatras, muitos alcoólatras são possuídos. O álcool, quando é um vício, você vê um monte de coisa do plano astral inferior. Os próprios alcoólatras falam, eu estou vendo uma entidade, eu estou vendo um bicho com a boca enorme, uma coisa andando para lá e para lá, fica delirando o tempo inteiro, porque aquilo envolve a pessoa de tal maneira, e para quem não usa álcool, sentir o cheiro daquela pessoa é horrível, horrível. Você vê que animal, quando sente o cheiro de pessoas que estão possuídas pelo álcool, elas rosnam, elas querem cair fora o mais depressa possível daquela região.
daquela pessoa ou daquele local especificamente, ok? Então isso é o nosso corpo astral principalmente, por isso que é importante cuidar desse astral. Primeiro é manter o alto astral, Por exemplo, quando eu tive essas incursões ultimamente em cartórios, isso estraga o meu dia. Não com as pessoas que trabalham lá, apesar que num cartório em São Paulo eu fui muito mal atendido, desrespeitado, não é um ser humano que está ali. Ama o próximo, não tem nada disso em um cartório específico. Daqui do Guarujá eu fui muito bem tratado, mas os preços, a demora, o desrespeito, as leis que envolvem aquilo, meu Deus, é uma coisa assustadora. Então cabe a nós cuidar desse astral, principalmente para gente que tem bichinho, porque os bichos, a gente pega todo essas inhacas nossas. No relacionamento afetivo, a Nanda fala muito para mim, nossa, quando você entra em contato com isso, acaba com a tua energia. Sim, porque o meu lugar é na praia, é dando aulas, meu lugar é cheio de bichos, meu lugar é com pessoas que se alimentam de forma não violenta, que gostam de yoga, que gostam de rezar, que gostam de viajar, que gostam de namorar, de beijar na boca, não de pôr um cigarro na boca, de beijar na boca, sabe, de ajudar os outros. Melhor coisa para mudar nosso egrégora é caridade. Eu vou falar disso depois. Caridade, ajudar os outros. Então eu vou responder algumas perguntas, se você quiser deixar aqui para mim, e vamos continuar aqui essa história ali na frente. Gratidão absoluta por você ter chego até o final dessa lição. Se ela tocou o teu coração, deixa a barra limpa aqui em algum lugar e visite o meu site, que é humaniamor.com.br. Portanto, gratidão, amor de amor e mais amor ainda a ti.